E fala, Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, o Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma história de universo Dragon Ball Multiverse. Dessa vez é sobre o Universo 9. E sendo esse um dos universos mais interessantes, já que aqui o Goku nunca foi enviado à Terra. Então basicamente vamos ver como é que seria os acontecimentos de Dragon Ball se Goku nunca tivesse aparecido. E para quem quiser conhecer a história dos outros universos, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar. Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E essa história começa no ano 737, o momento em que o Freeza explode o planeta Vegeta. E para quem já assistiu ao filme do Cooler, deve lembrar que o Cooler viu a nave do Goku escapando e optou por não destruí-la, porque segundo ele, isso era problema do Freeza, não dele. Porém, nesse universo, o Cooler destrói a nave e mata o Goku, então Goku nunca chegou até a Terra. E após destruir a nave, o Cooler vai até o Freeza e fala: "Você sempre foi um tolo irresponsável, Freeza. Deixou uma nave escapar, mas por sorte eu estava aqui e consertei o seu erro e acabei o eliminando." E o Freeza fala: "E desde quando eu pedi a sua ajuda, irmão? Você veio aqui e invadiu meu território e ainda por cima atrapalha meus planos. Aquele Saiyajin que escapou, eu permiti que escapasse, porque futuramente será um soldado meu." E o Cooler responde: "Isso realmente prova que você é um tolo, irresponsável e idiota, Freeza. Você acabou de explodir o planeta dele e aniquilar a raça dele. E acha mesmo que um Saiyajin vai se aliar a você por vontade própria após fazer isso? Mas é claro que não. Eles vão querer vingança e vão esperar o momento certo para ficarem mais fortes e matar você. Você realmente é muito burro, Freeza." E o Freeza responde: "Pera, você acha mesmo que um Saiyajin iria se vingar e me matar? Isso é impossível, Cooler. Nunca. O idiota aqui pelo jeito é você. Então pegue a porra da sua nave e saia do meu território, seu otário." E nisso o Cooler dá um soco na cara do Freeza e o Freeza fala: "Como você ousa me bater? Você invade o meu território. Você me agride, quebra restrições e leis. Quando meu pai souber, você vai estar ferrado." E o Cooler fala: "Ah, você vai contar o nosso pai? E que tal contar notícias um pouco mais trágicas?" Então Cooler lança um ataque no qual ele mata o Freeza. E o Cooler fala: "Matem também as testemunhas." E assim os soldados dele matam tanto Zarbon e Dodoria. E o Cooler complementa: "Realmente é uma pena. O Freeza foi explodir o planeta e morreu junto com a explosão. Calculou mal o ataque dele. Sempre foi muito ingênuo. Tadinho dele. E eu ficarei bem triste em dar essa notícia para o meu pai. Mas o que importa é que todo esse território pertence a mim. Agora eu governo todo o universo." E após isso se passam 12 anos e vamos para a Terra, ano 749, onde vemos a Bulma. E ela está na sua procura pelas esferas, onde ela vai até as montanhas Paozu. E esse seria o momento em que ela encontraria o Goku. Mas como aqui o Goku nunca foi à Terra, ela encontra o avô Gohan. E ela tenta entrar escondida na casa, porém o avô Gohan percebe e fala: "Está procurando alguma coisa, senhorita ladra?" E nisso a Bulma leva um susto e mete tiro nele, no qual ele pega todas as balas e fala: "Isso aqui é muito perigoso, toma cuidado." E então os dois têm uma conversa onde a Bulma explica sobre as 7 esferas, sobre os desejos, o dragão mágico e por aí vai. E nisso o avô Gohan fica interessado e fala que vai junto com ela. E assim a Bulma e o avô Gohan se juntam e vão na aventura de buscar as 7 esferas do dragão. E assim eles partem nessa aventura e aqui tem um resumo do que aconteceu, onde vemos o Gohan reencontrando seu mestre, o Mestre Kami, reencontrando seu amigo, o Rei Cutelo, enfrentando e derrotando o Oolong, enfrentando e derrotando o Yantia, que inclusive pede para ser treinado por ele, também derrota o Chefe Coelho e por último a gangue do Pilaf, e assim consegue reunir as 7 esferas. E após essa aventura nós temos um time skip de simplesmente 50 anos, onde na plataforma celeste estavam o Yantia, o Tenshinhan e o Mestre
Kuririn, e eles estavam todos ali reunidos porque receberam a visita dos Vargas, que foram convidá-los para o torneio do Multiverso, onde esse será o torneio entre os mais fortes de todos os universos. E o Yantia se mostra bem empolgado com essa ideia e ele fala: eu já derrotei os mais fortes desse universo, eu sou o mais forte daqui, agora eu posso me testar com outras pessoas. Isso sim é muito interessante, eu quero participar. E para quem acompanha o torneio do Multiverso aqui no canal, tá ligado que esse Yantia aqui realmente é muito forte, até porque ele é um androide. E nesse universo, o Yantia foi transformado em androide em algum momento ou situação que vamos saber somente no futuro. Mas continuando, quem aparece aqui também são os discípulos do Kuririn. E essas duas crianças aparecem querendo participar e lutar no torneio. Porém o Kuririn fala que não, que eles são muito novos ainda, não podem lutar. E o Yantia fala para eles que eles não podem ser apressados, tem que esperar o momento certo. Então ele conta a sua história de quando enfrentou o avô Gohan. E aqui tem um flashback dessa luta. E após ser derrotado e humilhado nessa luta, o Yantia teve a humildade de implorar para o avô Gohan ser o seu mestre. E ele diz que naquele dia ele encontrou um mestre e também o grande amor da sua vida, no caso, a Bulma. E as crianças falam: esse cara é bem estranho. A outra fala: concordo. E aproveitando isso, quem também vai contar um pouco mais sobre o seu passado é o Kuririn, onde teremos aqui um outro flashback. E vemos aqui o momento em que o Kuririn vai até a ilha do Mestre Kami. E ele pede para o Mestre Kami treiná-lo, já que ele quer ser um grande artista marcial assim como ele. Mas o Mestre Kami fala que não aceita discípulos. Porém, se ele fizer uma tarefa, ele pode aceitá-lo. E o Mestre Kami pede para o Kuririn procurar uma mulher jovem e bonita e levar até ele, porque ele quer ter um encontro com ela. E então Kuririn pega o seu barco e vai em busca de uma mulher bonita. E ao navegar, ele acaba atropelando uma sereia, no qual ele fala: você tá bem? Se machucou? A sereia fala: ah, tô com dor de cabeça. Aí o Kuririn pensa: relaxa, vou te levar até o médico. Então leva a sereia até o Mestre Kami. Aí o Mestre Kami chega e fala: oi, minha jovem, tá com dor de cabeça? Eu vou te ajudar. Eu vou massagear os seus seios pra melhorar. Ela dá uma porrada na cara dele e vai embora. Ai, caralho, eu só espero que o Twitter não veja esse vídeo, senão vou ser cancelado pela 4ª vez seguida. Mas enfim, o Mestre Kami fala que o melhor lugar para procurar mulheres é na cidade. Então eles se arrumam, colocam um terno, pegam um barco e vão até lá. E chegam até uma praia. E o Kuririn fala: uma praia, Mestre Kami, deve ter muita mulher bonita ali. E o Mestre Kami responde: não, Kuririn, praia não. Temos que abordar mulheres na rua, elas adoram isso. E também eu fui expulso da praia. E é então que o Mestre Kami tenta colocar o seu plano em prática. E tenta abordar as mulheres e a apanha de todas elas. E após muito apanhar, quem vai atrás dele é a polícia, que consegue prendê-lo e vai pra cadeia o Mestre Kami e o Kuririn. E nesse exato momento em que eles foram presos, quem também foi presa foi a Lanti, ao tentar roubar um banco. E assim é levada até a cadeia. E o guarda fala: cuidado quando for prendê-la, porque ela tem um pervertida, coloque na outra cela. E o outro guarda fala: sim, senhor. E ao levá-la até a cela, ele vê duas celas. Uma onde tem um velhinho e uma criancinha, e outra dois marginais perigosos. Ele olha e pensa: ah, é essa aqui. E assim me prende a Lanti junto com o Kuririn e com o Mestre Kami. E eles ficam conversando e a Lanti fala que não tem pra onde ir. Então o Mestre Kami oferece a sua casa a ela, já que lá é um local bonito e isolado, a polícia nunca vai até lá. E a Lanti fala que é uma boa ideia, ela adoraria morar lá. E o Mestre Kami fica muito feliz e comemora essa notícia. E quem também fica feliz é o Kuririn, já que ele conseguiu cumprir a sua tarefa e será treinado pelo próprio Mestre Kami. Entretanto, a Lanti fala que vão ter que esperar 75 anos, porque essa é a sua punição e pena por ter roubado o banco. Mas o Mestre Kami fala que não vai esperar, então ele quebra as algemas, quebra a cela e foge. E durante a fuga, o Kuririn fala: não é melhor irmos pelo esgoto? E o Mestre Kami responde: eu não sou esse tipo de tartaruga marcial, tá me confundindo. E assim eles chegam até um barco e o Mestre Kami fala: senhoritas primeiro. E ela fala: obrigada. Aí o Mestre Kami: você viu só? Ela tá muito afim de mim. Ela tá completamente apaixonada. E nisso escuta um espirro e a Lanti fica loira, rouba o barco e fala: seus otários vão se fuder.
e vai embora. E assim a polícia chega e prende novamente o Mestre Kami e o Kuririn. Entretanto, eles não podem ser presos pela idade, já que o Kuririn tem menos de 15 anos e o Mestre Kami tem mais de 300, ou seja, tem que fazer serviço comunitário. E eles são condenados a 2 meses de serviço comunitário. E enquanto fazem o serviço, o Mestre Kami fala: até que isso aqui não é tão ruim assim, é bem divertido. E o Kuririn ali se matando com uma tartaruga nas costas falando: Mestre Kami, eu tenho que limpar isso aqui com esse casco de 100 quilos, tá muito pesado. E o Mestre Kami fala: esse é um treinamento milenar, você será um ótimo guerreiro, então limpe muito bem e sem reclamar. E a partir daí o Mestre Kami passou a realmente treinar o Kuririn. E se passaram um ano e vai começar o 21º torneio de artes marciais. E os participantes estão reunidos aqui para o torneio e quem vai conversar com o Kuririn, no caso, é o Yantia, onde ele vai até ele e fala: que legal, você também é aluno da escola Kami? E o Kuririn responde: como é que é? Mas Mestre Kami só tem um aluno, e sou eu. Então Yantia fala: não, quem me treina é o Mestre Son Gohan. E o Kuririn fala: caramba, o Son Gohan, ele foi o primeiro aluno do Mestre Kami. Eu achei que ele já estivesse morto. E nisso nós vemos os dois se reencontrando aqui, o Son Gohan e o Mestre Kami disfarçados, onde no torneio o Mestre Kami é o Jack Chun e o Son Gohan é o Bruce Lee. E eles entraram no torneio disfarçados para derrotar os seus pupilos e evitar que ao ganharem ficarem muito exibidos e arrogantes por vencer o torneio. E assim o sorteio é feito e nós temos as próximas lutas, que é Kuririn contra Giran, Jack Chun contra Lan Fan, Yantia contra Bactéria e o Nan contra o Bruce Lee. E assim vamos para a primeira luta, que é Kuririn contra Giran. E a luta começa com Giran acertando um soco no Kuririn, que defende com uma mão, porém recebe uma rabada jogado contra a parede. E o Giran pensou ter vencido com esse golpe, porém Kuririn se levanta e usa uma estratégia, no qual segura o Giran pelas asas. E dessa forma levando para fora do ringue e assim vencendo a luta e avançando para a próxima fase. E agora a próxima luta é Jack Chun contra a Lan Fan. E a luta começa com a Lan Fan tentando chutar o Mestre Kami, porém desvia de todos os golpes e a segura pela mão. E ela grita: não toque em mim, seu pervertido! E o Mestre Kami fala: mas essa é uma luta, eu tenho que tocar em você. E ela dá um soco no peito do Mestre Kami que fala: você tocou no meu peito, ou seja, direitos iguais. E também aperta o peito dela. E a Lan Fan fala: esse cara é realmente um tarado pervertido. Já sei o que fazer. Então ela vai lá e tira a roupa e fica nua. E aqui o Multiverse não poupou detalhes. Não posso mostrar por motivos óbvios de ter que censurar aqui a imagem, mas quem quiser ver sem censura, só no Multiverse dá uma olhada. Mas enfim, após esse momento que vai causar choro no Twitter, o Mestre Kami sai voando de sangue igual mochila jato para fora da arena e assim perde a luta. E a Lan Fan avança para a próxima fase. E agora é a próxima luta, Yantia contra o Bactéria. E no começo o Yantia até coloca uma máscara para conseguir lutar sem sentir o fedor do Bactéria. E ele até consegue acertar alguns golpes ali, porém o Bactéria arrota na cara dele, no qual ele fica desnorteado. E então o Bactéria usa o seu golpe especial, onde ele passa a mão na bunda. Cacete, que merda eu tô narrando aqui. E na cara do Yantia e aí desmaia. Meu irmão, que luta merda, literalmente. Isso aqui foi horrível. Mas tá, avançou o Bactéria na próxima fase. E voltando aqui para trazer um detalhe que eu não havia reparado, lá no canto tem uma desculpa do autor, no qual ele fala: os autores pedem desculpas por essa luta horrível, mas vocês sabem, de uma forma ou de outra, a tradição diz: o Yantia não passa da primeira fase. Além disso, ele tem nariz, ou seja, não deu pra ele. E agora a próxima e última luta da primeira fase, Bruce Lee contra o Nan. E essa luta é resolvida somente em um painel. Em um único golpe, o Gohan consegue derrotar o Nan. E ao derrotá-lo, o Son Gohan fala: meus parabéns, você lutou muito bem. E o Nan responde: sim, mas eu fui derrotado e não conseguirei salvar o meu povo e cumprir a minha promessa. E o Son Gohan responde: salvar o seu povo? Promessa? Me conte tudo, rapaz. E agora vai começar a próxima luta da semifinal, que é Kuririn contra a Lan Fan. E ela já começa tentando distrair e seduzir ele, onde ela fala: você lutou muito bem contra o Giran, você realmente é muito forte e incrível, meus parabéns.
E o Kuririn fica todo envergonhado, então ela aproveita para poder chutar ele. E quando ela iria chutar a cara dele, ele reage rápido, segura o chute e joga ela pro alto pra fora da arena, assim vencendo a luta. E o mestre Kami fica puto com o Kuririn. Seu idiota! Você foi muito rápido! Por que não esperou ela tirar a roupa, seu animal? Seu burro! Começa a vaiar o Kuririn. E agora vai começar a próxima luta. O Bruce Lu contra o Bactéria. Então o Gohan já pensa rápido e fala: eu é que não vou chegar perto, eu vou mandar esse fedorento pra longe. E carrega um Kamehameha no Bactéria, o derrotando facilmente e vencendo. E assim avançando para a final, onde vai enfrentar o Kuririn. Só que ao lançar o Kamehameha, o Yantia percebeu que dali era o seu mestre, o Son Gohan. E então o Yantia vai até o Kuririn e fala: ei, você quer saber qual a fraqueza do Bruce Lu? Eu vou lhe contar. E agora vai começar a luta final do torneio. Bruce Lu contra o Kuririn. E o Kuririn tenta acertar vários socos, porém o Gohan defende com muita facilidade. E o Kuririn fala: você realmente é muito rápido e poderoso, mas quero ver conseguir defender isso aqui. Quando ele ia carregar o Kamehameha, o Gohan se aproxima. Então o Kuririn fala: te peguei, e começa a fazer cócegas nele. E sendo esse o ponto fraco do Son Gohan que o Yantia contou ao Kuririn. Então ele começa a fazer cócegas, onde ele cai no chão e começa a ter uma crise de riso. Então o Kuririn pensa que está sob controle e vai pegar pela perna para poder jogar para fora. Porém o velho é rápido. E ele manda um golpe de break girando a perna e jogando o Kuririn para muito longe da arena. E assim, vencendo a luta, ele até fala: você é bom, garoto, porém lhe falta experiência. E após vencer o torneio, o Son Gohan dá toda a premiação para o Nan, para que o Nan use o dinheiro para salvar todo o seu vilarejo. E nesse momento quem aparece é o Yantia perguntando por que o Gohan participou do torneio disfarçado, por que ele fez isso. Então o Son Gohan explica que ele participou para que o Yantia não vencesse e ficasse muito orgulhoso, convencido e arrogante. Então ele entrou disfarçado para derrotá-lo e evitar que isso acontecesse. Para o Yantia saber que sempre terá alguém mais forte que ele, que não pode ficar acomodado. E assim o torneio chegou ao fim e o flashback do Kuririn também. Assim voltamos para a plataforma celeste. E nesse momento quem chega lá é a Videl, usando a espada Z. E ela diz que também vai participar do torneio do Multiverse. E pronto, os participantes do Universo 9 estão escolhidos: Kuririn, Tenshinhan, Yantia e Videl. E assim os quatro entram na nave e vão para o torneio do Multiverse. E se você ficou curioso para ver esse torneio do Multiverse, aqui no canal já trouxe vários capítulos, que eu vou deixar um link no comentário fixado, beleza? E sobre a história do Universo 9, o que temos por enquanto é isso aqui. Que na minha opinião fiquei um pouco decepcionado, porque assim, o Universo 9 é um dos mais interessantes, porque aqui o Goku nunca foi pra Terra, e tem muita coisa boa aqui. Por exemplo, tem o Yantia Android, tem a Videl com a espada Z, tem o Mestre Kuririn, que agora tá velho, tem o Cooler, que é o Imperador do Universo no lugar do Freeza, tem muita coisa boa aqui que não foi explorado direito. Focaram muito no começo do clássico, focaram muito ali na Bulma, com a Avô Gohan, com Kuririn e Mestre Kami, porém não expandiu mais que isso. Não teve Saga Pico da Amao, por exemplo, Saga Red Ribbon, não teve a possível Saga Saiyajin, Saga Freeza, no caso Saga Cooler, né, que seria o Cooler Namekusei possivelmente, porque o Yantia virou Android, porque a Videl tá com a espada Z e por aí vai. Esse universo realmente tem muito detalhe interessante, muita coisa boa que foi pouco explorado ainda. E eu espero muito que o Multiverso traga em breve a história desse universo mais completa. Mas por enquanto é isso aqui. E você o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E se você quiser ver a história dos outros universos e também do torneio, vou deixar o link no comentário fixado. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!